Meus amigos, eu agradeço a presença de vocês. Quero dizer da satisfação de estar agora aqui no auditório da CDL do Crato. E nós vamos enfocar um tema que hoje se evidencia no país, que é a sucessão familiar empresarial. Eu gostaria de pedir uma apresentação aqui das pessoas que estão conosco. Bom dia, meu nome é Manoel Lobo, eu sou gerente financeiro da gráfica Francicópias, localizada no Crato, e também sou presidente da CDL Jovem do Crato. Bom dia, eu sou Tereza Carvalho, tenho um pequeno negócio de artesanato, confecção e bordado, represento aqui a ASFAB. Associação dos Fabricantes. Obrigado. Eu sou José Lobo, diretor-presidente da Francicópia e Contropê, e ocupo hoje o cargo de presidente da CDL Crato. Eu sou Germana, sou dirigente de uma loja de perfumes ou franquia de cheiro em Crato, que faz parte do grupo Família Peleira. Eu sou Gilberto Pereira Júnior, eu represento a família Pereira. Meu pai construiu, o primeiro negócio foi a Serraria Santa Luzia, que foi há mais de 30 anos. Isso faz parte de um programa do Sebrae Nacional, que é o Sebrae Mais. O Sebrae Mais hoje tem uma vertente que discute a questão da empresa familiar, a sucessão familiar, ou como nós costumamos dizer melhor, uma reposição sem conflito familiar, que essa realmente aqui é o grande objetivo. E nós temos esse conteúdo programático, o perfil da empresa familiar, a atitude do fundador, os papéis dos familiares, a questão dos conflitos e a profissionalização da gestão. Então, cada um desses pontos, eles são desenvolvidos no perfil da empresa. Nós trabalhamos o conceito, a característica, a estatística no Brasil e no mundo, tendências e fases, elos entre família, negócio e patrimônio. Então, isso é o que nós discutimos quando tratamos da questão do perfil da empresa e que nós vamos ter a oportunidade de ver aqui com uma certa brevidade. A atitude do fundador. Então, nós temos aquela pessoa que começou o negócio, aquela pessoa de credibilidade e que, em algum momento, vai ter que fazer a transição com esses familiares que estão começando a chegar na empresa. Então, o que nós entendemos pela possessão do negócio? A dificuldade em aceitar a sucessão, o impasse entre a centralização e essa descentralização que se faz necessário para que a empresa continue competitiva no mercado. Questão do papel dos familiares. Qual é a diferença entre ambientes familiares e o ambiente empresarial? A presença de parentes diretos e indiretos, interesses e competências dos familiares e preservação dos valores da família no negócio. Então, isso é uma coisa realmente muito importante, porque sucessão não é só uma herança que chega, é principalmente toda uma cultura de valores, da história, daquilo que representa muito fortemente aquele patrimônio que foi gerado ao longo de alguns anos. Os conflitos, que essa é que é a causa mestre da maioria das empresas, e que o conflito não é uma coisa ruim. Agora, ele precisa ser administrado. Ele bem administrado, ele gera oportunidades e ele gera competitividade. Então, no conflito, nós discutimos a conscientização sobre dificuldades para a convivência entre gerações. Antes de 1990, na época ainda que nós não tínhamos uma internet forte, e hoje, com a globalização, onde se dizia, antes era o sangue nas veias, agora hoje é o sangue nos cabos que fazem essas telecomunicações, na fibra ótica, né? A profissionalização da gestão, e aí é o ponto culminante de todo esse trabalho. Todas essas etapas anteriores, elas vão
desaguar justamente naquele consenso familiar que existe, onde deverá ser formalmente preparado, assinado e comprometido um plano de desenvolvimento de competências, onde cada pessoa da família vai ter suas responsabilidades e onde cada um vai dar sua contribuição para o crescimento do negócio. O grande objetivo desse trabalho, que o SEBRAE se propõe a fazer, e que essas lideranças, vocês que estão na liderança nas suas empresas, precisam visualizar e vislumbrar, justamente sensibilizar o empresário no sentido de que a família precisa trabalhar para a empresa e não a empresa para a família. O que nós temos é justamente, normalmente o contrário. As pessoas se beneficiando da empresa sem perceber que ela é como ser humano, ela precisa de ter cuidados. E como tal, nós precisamos ter uma gestão que possa permitir a continuidade do negócio. Outro objetivo é propiciar condições para os participantes, para que eles desenvolvam competências, a fim de reconhecer a importância da profissionalização da gestão para a sucessão na empresa familiar. Ter a consciência de que a gestão familiar é uma das atitudes fundamentais para o sucesso do negócio. E aí nós temos aqui algumas estatísticas que mostram como é a incidência, né, da questão familiar nos negócios no país. 58% das empresas de pequeno porte fecharam as portas no 4º ano de vida. Isso é uma estatística do SEBRAE Nacional e da Receita Federal. As pesquisas do SEBRAE, em parceria com a Receita Federal, evidenciam também que no 2º ano as empresas estão com índice de mortalidade de cerca de 24%. Isso ainda é um índice aceitável. As dificuldades, elas crescem e é preciso a empresa começar a pensar na profissionalização da gestão. Então, o que é orientado é a questão do planejamento, o respeito à capacidade financeira e não misturar a gestão empresarial com gestão pessoal. Eu tenho um item aqui importante para mostrar, exatamente essa estatística aqui. A Itália, nós temos 95% de participação no número de empresas familiar, no universo total de empresas existentes. No Brasil é 90%. Se nós pegarmos aqui no Cariri, fatalmente nós vamos chegar também nesse número. Tem alguns pontos que são importantes na reflexão. Em sua opinião, na opinião de vocês que têm negócios, que são liderança lá nas organizações familiares, quais são os principais pontos negativos de uma empresa familiar? E, ao mesmo tempo, vamos pensar também em quais os pontos mais positivos desses negócios. Fatalmente, nós vamos encontrar os pontos positivos. Eles estão justamente na qualidade e no potencial desses negócios. Há um orgulho, há um empenho dessas pessoas que estão à frente, porque existe um fundador, existe uma cabeça que realmente pensou o negócio e tem credibilidade na sociedade. Tempo, trabalho e dinheiro geram um patrimônio que fica em casa. Então, isso é um dado importante, porque as pessoas se sentem motivadas. Outro item que se destaca é se pensar a longo prazo. Já que o negócio é meu, então a minha tendência é pensar em como eu posso dar continuidade a esse negócio. Há uma cultura de valores, uma cultura estável, aquela coisa que foi criada pelo fundador e que as outras pessoas da família tendem a seguir. E há menos burocracia, mais confiança. As pessoas podem, inclusive, tomar decisões em casa. Há mais facilidade no contato. E na parte negativa, nós temos conflitos. As habilidades antigas, que nós temos dificuldade em renovar, a resistência que existe, a mistura da gestão e propriedade,
que se concretiza muito na questão do caixa, onde nós misturamos o que é nosso com o que é da empresa. Às vezes essa informalidade, essa facilidade que as pessoas têm de se comunicar, também cria problema porque as emoções ficam soltas. E às vezes na frente da clientela existem bate-bocas, discussões. E muitas vezes as pessoas não veem que é um trabalho, e sim toma como um emprego. A empresa passa a ser aquele lugar onde você tem a facilidade de ir lá no caixa retirar suas despesas pessoais. E o negócio, sendo vitalício, na visão dessas pessoas, gera também uma mania de grandeza. E esses são os pontos, evidentemente, negativos. Meus prezados amigos, eu gostaria de encerrar essa palestra dizendo que todas essas etapas, todas essas discussões, elas são levadas a efeito na empresa, discutida entre os consultores e as pessoas que representam a empresa, e é preciso haver uma certa conscientização. Então, isso é questão de tempo. Agora, o ponto culminante de todo esse trabalho é um acordo empresarial familiar, onde tem que separar bem, com muita clareza, o que é o negócio, o que é a família e o que é o patrimônio. E esse acordo é um documento que irá selar, formalizar as relações para a positiva e construtiva gestão, para a sucessão a ser efetivada no momento certo, e principalmente com critérios, com regras. E aí são pensadas algumas instâncias familiares. Aí é preciso pensar num conselho que vai administrar. É preciso ter regras claras e transparentes para que nós possamos realmente ter uma reposição sem conflito. Esse é o grande objetivo desse trabalho. Então, agradeço a presença dos senhores e espero que nós possamos tocar adiante esse trabalho do SEBRAE. Muito obrigado. Realmente é muito importante esse tema que o SEBRAE está desenvolvendo e profissionalizando, porque a empresa ela realmente começa com o pai vai passando para os filhos, e aí a gente às vezes se perde, mas profissionalizando, como o SEBRAE vem fazendo, é muito importante. Eu gostei realmente. A sucessão familiar dentro da empresa é um tema recorrente nas discussões da CDL Jovem, já que a gente herda, né, uma herança tão importante na nossa vida profissional. E o SEBRAE profissionalizando esses empresários e jovens empresários facilita para que tudo isso ocorra de uma forma mais tranquila e preparando a empresa para outras gerações, não somente as que vão assumir logo após os seus pais. Então, eu acho que é bastante importante. É um tema que abrange o país por completo, melhor dizendo, o mundo, porque gestão familiar, empresas familiares, ela requer 3 pilares, que são esses 3 pilares: família, negócio e patrimônio. Se for avaliado de uma maneira coerente, trabalhada de uma maneira correta, com certeza essas empresas têm um grande resultado. E nós que fazemos a CDL, trabalhamos muito este assunto. Por isso, a CDL Crato, CDL Juazeiro, CDL Barbalha, a CDL, de modo geral, trabalha muito isso. O SEBRAE é nosso parceiro desde muito tempo, e é um tema que a gente sempre discute.